Agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. A greve dos servidores ligados a órgãos de fiscalização ambiental tem gerado preocupação em todos os setores e no agro não é diferente. Nós vamos entender melhor esse cenário com a advogada e especialista em direito ambiental, Marcela Pitombo. Marcela, seja bem-vinda, boa noite. Sempre uma satisfação recebê-la aqui com a gente. Conta o que está acontecendo aí. Essa greve já passa dos limites aceitáveis e tem gerado uma preocupação muito grande para o setor. Por que essa preocupação existe, hein? Boa noite. Pois é, Tiago. Primeiro é um prazer estar aqui com a família AgroMais e, infelizmente, para não dar boas notícias hoje, né? Em que pese seja comemorado hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente não traz hoje boas notícias. A gente tem aí uma greve sensível dos servidores públicos federais, dos órgãos ambientais e que representam aí o IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro. Essa greve já passa, Tiago, da marca de 180 dias. São 6 meses sem fiscalização ambiental e isso acaba reverberando na nossa economia e, obviamente, na proteção do nosso meio ambiente, mas, sobretudo, na reputação, na imagem do nosso país aqui dentro e lá fora. Pois é, eu gostaria que você falasse para a gente agora o que esses servidores estão reivindicando, né? O que eles buscam de melhorias. Bom, Tiago, as notícias que a gente tem até então, monitorando essa situação difícil, sensível, delicada, é que a SEMA, que é a Associação de Representantes aí dos Servidores de Carreira do Meio Ambiente, tem reivindicado a valorização e a reestruturação da carreira, que já faz muitos anos que não há essa atualização no quadro de remuneração. Então, eles têm reivindicado essa valorização e essa reestruturação. O que a gente sabe até então é que as negociações e essas tratativas têm sido lideradas pelo Ministério da Gestão e da Inovação, em que pese essa seja uma pasta de interesse absoluto do Ministério do Meio Ambiente. Até então, a gente não tem visto interesse ou intervenção qualquer da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Pois é, nós vimos aí agora o Bruno Amorim trazendo para a gente muitas comemorações, muitas celebrações por parte do Ministério e a gente sempre fala aqui que são anunciados muitos programas, são colocadas muitas questões e na prática a gente não vê nada efetivo acontecendo. Aí eu te pergunto, né, quais são os efeitos, então os impactos dessa greve para os setores econômicos e principalmente para o nosso, que é o agronegócio? Olha, os impactos hoje, Tiago, são imensuráveis. A gente tem visto aí um efeito e um impacto muito grande, sobretudo para o setor de energia, para o setor agropecuário e para o setor de petróleo. A gente vem aí acompanhando os números. O que se sabe é que houve uma queda na redução da lavratura dos autos de infração em 48%. A gente sai de um número, portanto, de aproximadamente 295 lavraturas de auto de infração para 155. A gente vê aí a ilustração que a gente trouxe, isso em se tratando do bioma cerrado. Em relação ao bioma amazônico, da Amazônia Legal, a gente tem uma redução aí de até 80%. Para fins de aplicação de multa, a arrecadação caiu quase a zero no bioma amazônico. Uma preocupação muito grande, não só sob o ponto de vista econômico, arrecadatório, social, em virtude da queda, da redução de geração de empregos, tendo em vista o entrave aí da emissão de licenças para novas operações, de novos empreendimentos, além, obviamente, da imagem que a gente está transmitindo para novos investidores, potenciais recursos que poderiam vir a serem recepcionados aqui no nosso país e, sobretudo, a impossibilidade e o entrave na abertura de novos mercados e nos acordos comerciais que estão em curso, a exemplo do acordo Mercosul e União Europeia. Pois é, nós vimos aí números específicos. Vou pedir o Edson para voltar para a tela, por favor. Edson, pode encher a tela para a gente, por gentileza, só nessa primeira imagem, para a gente entender um pouco mais aí desses detalhes que a Marcela traz aqui para a gente, só para a gente entender esses impactos, né? Então, nós temos aí, com movimento, os autos de infração caem 48% no Cerrado, valor de multas aplicadas pelo IBAMA, ICMBio, no Bioma também caíram, que é algo bem interessante. Aí, o que me chama mais atenção, Marcela, obrigado, Edson, o que me chama mais atenção de tudo isso é que quando vem ICMBio, MapBiomas, enfim, todos esses órgãos trazendo esses índices para a gente, quem é o culpado? O agronegócio. É impressionante como a culpa cai sempre na gente, eles jogam tudo, desmatamento legal, ilegal, fazem uma conta só, coloca na conta do agro e na hora que precisa de ter gente fiscalizando as outras pessoas que fazem isso, porque o agronegócio cuida e muito do meio ambiente,
ninguém está fazendo e está tudo paralisado. O governo fala alguma coisa disso, vai atender, vai se reunir com a classe? O que a gente tem de novidade até aqui? Essa é uma excelente pergunta, Tiago, porque a gente está acompanhando aqui um governo que se diz totalmente preocupado com a pauta ambiental. Inclusive, é uma das prioridades, segundo o Executivo Federal. Ao contrário do que se vê, o IBAMA, o ICMBio, o próprio Serviço Florestal Brasileiro, mas, sobretudo, os órgãos de comando e controle são praticamente os órgãos vitais, cruciais, para que haja uma repercussão interessante, contundente em relação à redução do desmatamento do nosso país. Ao contrário do que se diz, o que a gente tem visto é um descaso, uma negligência e morosidade absoluta em relação à intervenção e até o interesse em resolver de forma definitiva e resolutiva esse imbróglio, essa situação que já chega à marca de 6 absurdos e vexatórios meses, Tiago. Pois é, agora para nós finalizarmos, tem aí um aglomerado de instituições, de associações que pedem aí uma posição do governo em relação a isso. Eu gostaria que você falasse também sobre isso para a gente. Os setores mais afetados, sobretudo energia, o setor agropecuário também, o setor de petróleo, têm emitido algumas notas e algumas manifestações clamando, pedindo para que haja uma intervenção enérgica do governo em relação à finalização, ao encerramento e à pacificação definitiva desse imbróglio que já dura mais de 6 meses e realmente a gente não consegue entender o porquê do silêncio da ministra Marina Silva, Tiago. Mas a mensagem final que eu quero deixar aqui hoje é que, além da evidente inabilidade do governo federal para superar esse entrave e avançar com as negociações de forma efetiva e resolutiva, a gente observa descaso completo e negligência por parte do governo federal, que parece não enxergar a pauta ambiental como uma prioridade na sua gestão. Ao contrário disso, ao contrário do que é dito pelo Executivo, apesar do apoio tácito e silencioso do presidente da República em relação à greve dos órgãos ambientais, em recente entrevista demonstrando descaso e negligência com a pauta ambiental, a nossa expectativa, honestamente, Tiago, é que o Ministério da Gestão e Meio Ambiente possam superar essa inabilidade para avançar de uma vez nas negociações e resolver de forma efetiva e resolutiva esse entrave, a fim de evitar ainda mais prejuízos econômicos, sociais, na imagem do país e na proteção do meio ambiente. A sociedade civil e o setor privado seguem atentos, monitorando esse descaso e a gente espera, Tiago, um desfecho positivo o mais breve possível. Bom, que todos nós esperamos, de fato, que possa acontecer para a gente resolver todo esse imbróglio aí que passa, esses setores e principalmente que afeta diretamente o agronegócio. Marcela, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado. Volte mais vezes para a gente tratar desse tema que é tão importante. Até uma próxima, tá? Obrigada, Tiago.